Hebreus capítulo 12. Hoje à noite vamos falar sobre o abalo purificador. Eu não vou explicar o texto, vou apenas ler. Hebreus 12, verso 18 até o verso 29. O contraste entre Sião, Sinai e Sião. Todos acharam? Eu gosto de ver a Bíblia na mão, gosto de ouvir esse barulho. Essas coisas não podem mudar na igreja, irmãos. Tem certas coisas que não é tradição, não é costume, é princípio. É Bíblia na mão, Bíblia no rosto, Bíblia nos olhos. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao canglor de trombeta e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Está falando do Monte Sinai. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, está falando da igreja, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Tudo que eu estou lendo, verso 22 em diante, está falando da igreja. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidados, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Agora veja, aquele que abalou, aquele cuja voz abalou então a terra, o monte Sinai, agora porém promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se eu fosse resumir isso aqui em poucas palavras, diria o seguinte: Deus está e Deus vai abalar a sua igreja visível e invisível. E o que deve cair fora, fora cairá. E o que deve entrar, entrará. Haverá, e já está em andamento, um joeiramento, um peneiramento, uma sacudidura, um abalo purificador. Muitos estão aqui, mas o coração não está com Deus, e o nome não está mais no livro da vida. E muitas pessoas sinceras, porque um dia haverá um só rebanho e um só pastor, ouvirão a voz do terceiro anjo, especialmente quando o quarto anjo entrar em ação, dando poder ao terceiro anjo, que é a chuva serôdia, e a terra será abalada, e o mundo espiritual tremerá, e a lei de Deus será o foco, e o sábado do Senhor, e o mundo se dividirá em um só rebanho e um só pastor, os bodes para um lado e as ovelhas para o outro lado. Isso aqui também teve aplicação em 2020. Deus permitiu que as nações fossem abaladas. O mundo foi abalado. Agora vamos para o texto. Amós capítulo 9. Procure na Bíblia lá. Amós capítulo 9. Depois do livro de Joel você vai encontrar Amós. Leia comigo o verso 8, 9 e 10. Eu vou fazer uma paráfrase dessa leitura e nós vamos estudar depois o tema dessa noite, que é o abalo purificador. Amós 9, verso 8 diz assim: acharam? Um pouquinho diferente de encontrar os livros dos profetas menores, está antes de Obadias, que é uma página só. Acharam aí? Diz assim: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador,
está falando de Israel, mas a sua igreja agora, os pecadores dentro da igreja. E eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei, peneirarei, joeirarei a casa de Israel, a igreja, entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Irmãos, difícil ler isso aqui? Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Esse assunto da sacudidura, do peneiramento, do joelhamento, do abalo purificador é necessário. Porque o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Haverá um tema nessa semana, adaptação para o ambiente celestial. Mas sabe, irmãos, eu me preocupo com a seriedade do que está acontecendo e a não seriedade do que nós levamos as coisas. A importância de nós termos consciência do Salmo 39, da brevidade da vida, da futilidade, de que nós somos um sopro. O Jó diz assim: se Deus corta a respiração, nós expiramos e voltamos para o pó. Cada batida do meu coração, cada respiração, cada inspiração e expiração é um ato da misericórdia e da bondade de Deus. Deus me criou, Deus me mantém. Se Deus disser assim: para de respirar, ser humano, eu caio morto. Por isso que Paulo disse: quer morramos ou vivamos, vivamos para o, somos do Senhor. E isso é sério, irmãos, porque um dia Deus vai expurgar aqueles que estão aqui dentro, mas são semente podre. Eu digo dentro, não da igreja de Atlanta, no meio do cristianismo e da igreja remanescente. Existe um remanescente fiel. Deixa eu explicar para vocês. Você vai lembrar de Elias. O reino do norte estava o Acabe mandado pela ímpia Jezabel. Deus mandou Elias ir lá, e Elias entrou assim, foi na cara do Acabe e falou assim: não vai chover durante 3 anos e meio, tchau. E virou as costas e foi embora. E depois se enfiou numa caverna, história longa, e Deus falou assim: o que você está fazendo aí? Eu estou sozinho. Não, Elias. A nação de Israel está apostatada, é o meu povo, mas 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. Eu quero que você entenda uma coisa. O remanescente da profecia bíblica de Apocalipse 10, 11 e especialmente Daniel 8, 14, no final das 2.300 tardes e manhãs. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus e defende a verdade e a perpetuidade do sábado e da santa lei de Deus. Dentro dessa igreja remanescente existe um pequeno remanescente fiel. Você entende? O reino do norte era de Deus, mas apenas 7.000 pessoas eram de fato de Deus. Só que lá havia, pelo menos naquela época, pelo menos uns 5 milhões de seres humanos. Mas Jesus falou assim: 7.000 não dobraram o joelho a Baal. O assunto é sério. Nem todo aquele que está dentro do círculo da verdade realmente pertence aos salvos. E muitos que estão lá, que a gente julga no nosso orgulho teológico, escatológico, espiritual. Eu amo 2 citações. E antes de eu falar de citação, ontem teve uma pessoa muito interessante. E eu vou falar porque assim eu não tenho nenhuma dificuldade de falar. Uma pessoa me criticando, e pode criticar, não tem problema nenhum. Ah, esse pastor aí só usa demais o dom profético. Eu creio, querida pessoa, em 2 Crônicas 20, 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e... Eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que o povo de Deus teria o dom de profecia no tempo do fim e pronto. E eu prego, por quê?
Porque o próprio dom profético não se refere a uma pessoa, mas um dom. O dom profético diz assim: a causa da grande sacudidura e o afastamento dos caminhos de Deus será não crer nos testemunhos que Deus aprove dar à sua igreja no tempo do fim, através de uma menina. Porque 2 camaradas foram covardes e não aceitaram. Não se refere a uma pessoa, mas o dom. Rejeitar o dom de profecia no tempo do fim será uma das maiores, se não a principal causa da sacudidura, do afastamento do povo de Deus. Olhe para a Europa, não é mais cristã, é pós-Deus, não é mais pós-moderna, é pós-Deus. Olhe para a nossa igreja, ela é uma vergonha, porque começou na Alemanha essa bagunça. Esse negócio de Ellen White. Rejeitar o dom profético, a igreja está falida. Eu creio na Bíblia. A igreja não tem nenhuma verdade, nenhuma doutrina, nenhuma crença estabelecida do dom profético, mas a Bíblia tem uma doutrina sobre o dom profético em todas as eras. E haveria no tempo do fim de uma forma especial. Então criticar que eu uso o dom de profecia, pode continuar criticando, você só me faz um favor, porque eu vou fortalecer ainda mais as minhas convicções. Porque eu creio na palavra do Senhor, eu creio no dom profético, eu creio nos escritos de Ellen White, eu sigo, eu obedeço, que faz bem para a minha vida e me encaminha para Jesus Cristo, para a palavra, para a salvação. Não, pode criticar, pode escrever aí, manda brasa, não tem nenhuma dificuldade. Então eu leio a Bíblia e agora vamos para o dom de profecia. E a luz menor explicando a luz maior. E a gente poderia gastar a noite sobre isso. Pode colocar lá, querido, o abalo purificador. Irmãos, Deus vai abalar, Deus vai sacudir, Deus vai peneirar. Só que isso já está acontecendo. Só que está acontecendo de uma forma legal, tranquila. Houve uma pessoa aí no passado, talvez eu não devesse repetir isso, mas agora não vou falar o nome dele. Era uma pessoa bem conhecida. E ele foi num podcast, fizeram uma pergunta para ele. O que você faz com os escritos de Ellen White? O dom profético. Ele falou, eu coloco no filtro do Evangelho. Se sobrar alguma coisa eu uso, mas na verdade não sobra caso de nada. E essa pessoa era um pregador dos púlpitos adventistas. Na época eu falei exatamente o nome, foi uma celeuma, mas eu estou preocupado em defender não um relacionamento carnal, mas falar a verdade. Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não haverá trigo, pois não haverá valor neles. Presta atenção numa coisa, querido irmão, querida irmã. Nós não temos méritos para a salvação. As nossas obras não nos recomendam para o céu. A única coisa que nos recomenda a Deus são as nossas necessidades. Se a gente quiser salvar por obras, os nossos méritos, os nossos atos meritórios judaicos, farisaicos seriam trapos de imundície. E é bom você saber o que é trapo de imundície. Era o mods daquela época, usado. Legal, né? Olha, irmãos, Deus fez essa comparação. As mulheres usavam um pano, então quando usavam virava um trapo sujo. Sujo assim, porque é um momento da menstruação, um momento de purificação do útero, né? Então, Jesus falou assim, se você quer salvar pelas suas obras, ô judeuzinho, é como um mods usado, não tem valor nenhum, só serve para jogar fora. Só que tem uma coisa, a gente confunde, aí a gente tem uma baixa autoestima. Você não tem mérito, mas você tem valor. Você vale o sangue de Deus. Você vale o sangue de Jesus. Não foi o teu pai que morreu por você, não foi a tua mãe, foi Jesus. Eu não tenho mérito. Quanto eu valho o sangue de Jesus. Não foi prata, não foi ouro, não foi riqueza, foi o sangue de Deus. Eu tenho valor. Eu não tenho mérito, mas eu sou precioso para Cristo. Agora, irmãos, eu não posso ser palha, eu tenho que ser trigo. Eu tenho que me dar valor, me respeitar,
porque eu sou herdeiro do reino celestial, e eu vou embora daqui, morar com aquele que morreu por mim. Hoje eu fui na casa de uma pessoa, e quando cheguei na casa dessa pessoa, eu falei para ela, enquanto nós conversávamos, eu falei: você sabe o que Jesus está fazendo agora? Está intercedendo? Eu falei: sim. Você sabe o que é intercessão? Ela parou para pensar, e antes que ela respondesse, eu falei: enquanto você e eu estamos conversando, Jesus está orando. Você já parou para pensar que Jesus está orando por você todos os dias, o dia todo? Já parou para pensar, Carmen, que nesse momento, quando você está orando com teu marido, Jesus está orando por você? Enquanto eu estou pregando, Jesus está orando por mim? Enquanto estou pregando, Jesus está orando pela Isabel? Orando pelo Maicon, pela Gisane? Você sabe o que é alguém ficar o tempo todo sem arredar o pé, orando por você e por mim, para a gente se salvar? Jesus vive, Hebreus 7:25, para orar por nós. Jesus vive para orar por nós, para interceder. O tempo todo ele está lá orando. Pai, abençoa aquele miserável que está pregando, Pai. Tem misericórdia dele, Pai. Protege ele no avião, Pai. Protege ele desse negócio aí do Milton. Ajuda ele, cuida dele, abençoa ele, dê amor a ele pelas crianças. Pai, toca o coração dele para ele fazer assim, assim com o pastor lá, com as crianças, Pai. Jesus está orando por você todo dia. Você teria coragem de não gastar um tempinho para dizer assim: obrigado porque você está orando por mim? Travou? Satanás desceu com grande poder para operar com todo o engano de injustiça para os que perecem. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você já parou para pensar que o diabo é imortal? Por enquanto. A gente está lidando com um ser que logicamente as suas peles estão caídas, as suas carnes estão apodrecidas, é horrível, ele não aparece assim. Mas é um anjo, apesar de caído, é um anjo, com uma mente imortal ainda, que pelo menos em torno de 6.000 anos ele tem, deve ter muito mais. Ele tem poder. E se é uma coisa que a gente devia ter medo, não dele, mas é do pecado que ele traz. Porque quando ele vem tentar a gente, ele vem trazer dor, miséria, sofrimento. Uma vez conversando com uma irmã que tentara suicídio, antes da sua conversão. Depois de tentar suicídio, não conseguiu o autoextermínio, ela conheceu Jesus e se converteu. Uma história linda, de salvação, conversão, uma missionária. E eu perguntei para ela um tempo depois, eu falei: irmã, por que você tentou o autoextermínio? Porque eu abandonei meu esposo. E eu não deveria ter abandonado meu marido, meu lar. Eu só vim entender que foi o diabo que trabalhou nisso tudo. Eu não sabia que por trás havia um inimigo. Satanás desceu com grande poder para operar com todo engano de injustiça para os que perecem. E tudo que pode ser abalado, sê-lo-á. E as coisas que não podem ser abaladas, permanecerão. É o que eu li lá em Hebreus. Deus vai abalar. Deus vai abalar. Deus está abalando. A Europa está abalada, se segurando lá, irmãos, com a invasão de imigrantes. O leste europeu não sabe fazer com aquela guerra que não termina, 2 anos e 7 meses. O Oriente Médio está abalado. Como eu falei sábado aqui, o mundo está em guerra. As grandes nações do mundo estão envolvidas nessas 2 guerras. A gente aqui não está sentindo, lógico, não nos envolve, mas um dia vai envolver.
Um dia vai chegar a conta para a gente. E a questão é, todos seremos abalados, vamos permanecer, porque o que poderá ser abalado, sê-lo-á. Um anjo que voava pelo meio do céu, pôs-me nas mãos o estandarte de Emanuel, enquanto um forte general comandava em alta voz: perfilai-vos, tomai posição vós que sois leais aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo, tão profético. Saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Vinde todos quantos dentre vós quiserem acudir em socorro ao Senhor, em socorro do Senhor contra os valentes. O chamado de Deus. Quarta-feira o sermão que está gravado, o mundo saberá a verdade, o mundo inteiro. E está chegando esse dia que o Espírito vai ser derramado, e esse mundo será abalado, porque o mundo vai entender a perpetuidade e a santidade da lei de Deus, bem como o santo sábado. E nós vamos ter que levantar o estandarte da verdade e segurar bem firme de que lado nós estamos. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Olha isso aqui, irmãos. Os nossos piores. Há um texto em Miqueias, diz assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O pai se levantará contra os filhos contra pais. Ele fala engraçado assim: a nora contra a sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vocês já sabem disso, os nossos piores inimigos serão os nossos próprios irmãos, que sabem muita coisa da nossa vida, porque somos amigos e confidenciamos. Começou a forte sacudidura, e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade, a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados, tirados fora, peneirados, e o vento tirar. Você sabe o que é peneiramento, né? E existe um instrumento, uma peneira, né? Um instrumento. E você espera o vento bater, e você coloca o feijão. Você colhe, por exemplo, era assim lá na roça, né? Era tudo manual. Você arranca o feijão, você coloca ele num monte, em cima de uma lona, e aí você pega um pau, que tem uma corrente no meio, e você bate, porque tem aquela corrente, então bate a metade da outra madeira, e você bate, e aí você tira aquela palha toda de cima, e aí revira e bate, até ficar o grão. Só que o grão fica sujo. Aí você pega a peneira, você não vai me ouvir, mas vai ver. Aí você faz assim, você bota o feijão ali, você faz assim. O vento faz assim com a palha. E o feijão fica. O que é feijão podre, feijão pequeno, terra, pedrinha. O que não fica em cima da peneira é o que não presta. O que presta fica em cima da peneira, que é o grão sadio. Então o pai dizia: vamos peneirar o feijão, vamos lá. E o vento natural, ninguém ficava soprando, nem um ventilador, nem existia na roça, imagina. Então vinha o vento jogava a palha para fora. Pelos buracos da peneira caía os pedregulhos, a peneira tinha um tamanho para só ficar o que era sadio. Aí quando o feijão estava bem limpinho, a gente passava a mão assim, o pai olhava e dizia: esse não precisa mais peneirar. Aí a gente tinha uma outra lona que a gente espalhava o feijão. Depois ensacava o feijão, o que dava para vender, o que dava para guardar e comer. Processo de limpar, de peneirar, deixar só o que é puro para o reino celestial. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e confirmarem com a posição, as ameaças e abusos tomarão covardemente o lado dos oponentes. Por isso que eu falei, fica criticando aí que os dom proféticos. Desce a lenha, irmã. Desce o sarrafo. Não tem medo nenhum, não. Eu tenho medo de não ser fiel a Deus.
em vez de se fortalecer e confirmarem com a oposição as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Tem gente que vai perder o céu por causa do sangue humano. Tem gente que ama mais pai e mãe, esposa e irmã, esposa e esposo do que ama Jesus. Às vezes o homem é metido a besta, né? Eu sou muito apaixonado pela minha esposa. Amo demais, não sei se ela está ouvindo o sermão. Ela sabe disso. Um dia eu perguntei para ela: você é feliz comigo? Ela falou: não. Mas como que não? É orquídea toda semana? O carro à disposição, carteira está lá, celular não tem senha. Como você não é feliz comigo? Daí ela falou: não, você fez uma pergunta séria. Sim, bem, você está falando sério? Eu falei: não sou feliz com você. Eu sou feliz com Deus. E porque você tem Deus, você me faz feliz porque você tem Ele. Mas você não é a causa da minha felicidade. A causa da minha felicidade é Jesus. É sério. E eu fiquei pensando muito naquilo. Não que eu quisesse tomar o lugar de Deus na vida dela, mas a primazia da minha esposa não é eu. Existe uma conjugalidade, mas existe uma individualidade. A conjugalidade deve ser respeitada, mas a individualidade também, porque o casal não vai ser arrebatado junto. Aliás, um será tirado, outro será deixado, em muitos casos. Deve haver a conjugalidade, mas em termos de salvação, a individualidade. A fonte da minha alegria não tem que ser a minha esposa. A fonte da minha alegria não deve ser o meu esposo, meu cônjuge, meu amigo, não. Devemos ter amigos, amar o nosso cônjuge, tudo certo. Mas a fonte inesgotável é Jesus Cristo. E se um dia eu apostatar, a minha esposa vai para o céu, porque ela não vai depender de mim, não. Eu sei que ela não vai apostatar, porque ela já está mais para lá do que Enoque, talvez. Ou junto com Enoque, desculpe, meu amor. Enoque está bem na tua frente. Chegou um tempo do nosso casamento, e eu vou falar porque eu comecei a passar vergonha. Eu sou muito acelerado. E era demais. Então, não é que eu não orava muito, é que eu orava rápido. E a minha esposa, ela é muito calma, muito mansa. Então, para ela conversar com Deus, para ela formular uma frase, demora. Eu não, já falo: Senhor, nessa manhã, eu converso rápido com Deus, e é intenso, e eu termino mais rápido. A gente ora toda noite, há 34 anos, pelo nosso casamento. E a oração da noite é nossa, é com Deus, é nós dois. Acordo de manhã, eu me ajoelho para orar, no lado da cama, minha esposa se ajoelha. Aí eu oro, amém. Olha assim, ela está orando. Eu falei: que vergonha, eu vou orar mais. Oro, assim, abre o olho. Meu pai, essa mulher não para de orar. Oro. Ela está orando. Eu falei: vou embora. Eu vou orar no escritório. Eu falei assim: meu amor, eu estou passando vergonha. Seu pastor, você ora mais do que eu. Ela falou: não, Benzinho, que você ora muito rápido, ora mais lentamente. Você sei que você ora bastante, mas é que eu sou mais calma para orar. Converso mais tempo com Deus. Eu falei: então tá bom. Mas mesmo assim, irmãos, eu levanto e vou para o escritório. Porque ela demora demais para orar. Ela é um exemplo de oração para mim. E eu às vezes sinto vergonha da dependência de Deus que a minha esposa tem. Eu não tenho medo de confessar. Não é que eu não seja verdadeiro. Perguntei-os a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Ok, aquilo que eu falei, lembra? Vou ler de novo. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Não está falando de uma pessoa, mas um dom que Deus mandou para demonstrar, aconselhar, advertir e guiar o seu povo na reta final.
Eu não entendo como uma pessoa que se diz seguidora da Igreja Adventista Sétimo Dia, que crê no dom profético, segundo Apocalipse 12, 19, 19 e 10, tem essa incompreensão que o pastor não deve usar o dom profético, deve usar mais e mais e mais e mais ainda. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. John Kellogg se levantou contra isso, deu o que deu. Desmond Ford, várias outras estrelas deram em nada. Terminando, aproximam-se rapidamente os dias em que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido com roupas angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e muitos senhores. Os ventos de todas as doutrinas estão soprando. O Senhor tem servos fiéis que durante o tempo de sacudidura e de provas surgirão para a cena. A lei e o testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Querido Deus, todos aqui somos pecadores. Não há ninguém melhor que ninguém. Se não fosse o teu sangue nos valorizar, somos caídos por natureza. Mas obrigado que somos resgatados por uma natureza superior, que nos dá uma condição de salvos da condenação do pecado, salvos do poder do pecado. Um dia seremos salvos da presença dessa desgraça. Volta, Senhor, em nossos dias. Nós sabemos que o Senhor sente repulsa em saber que milhões ainda estão perecendo. O Senhor se nega a voltar, está esperando um pouco mais e está dizendo para o Pai: segura um pouco mais, Pai. Tem um pouco mais de paciência. Senhor, estamos por tua conta. O noivo já saiu, mas ele tarda. O tempo de tardança está terminando e logo o noivo vai chegar. E nós queremos que as nossas lâmpadas estejam cheias do óleo, cheias do Espírito Santo. E quando Jesus chegar nas nuvens, que ele não tenha nenhuma dificuldade de nos reconhecer. E nós não tenhamos nenhuma dificuldade de dizer: é Ele. Eu estava esperando Ele. E Ele me levará. E nós iremos juntos para viver com Ele e conhecer a sua casa. Depois Ele vai arrumar suas coisas e vai mudar para esse mundo e vai morar com a gente. E o céu será aqui. Essa é a única esperança que esse mundo tem, a única certeza. Por isso, Pai, a Tua palavra nos assegura que muitas coisas serão abaladas, como a vida da querida Isabel foi. Mas graças a Jesus, apesar dos ventos contrários, o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar nela. O Senhor nunca deixou de tocá-la. E ontem ela queria subir aqui, como uma criança, e dizer: me aceita de volta. Obrigado, Senhor, porque antes de chegar naquela casa, o Senhor já estava trabalhando. Leva-nos em paz e abençoe o restante dessa semana. Que dediquemos tempo à oração, à Tua palavra, à Tua pessoa, para Te conhecer mais e mais o poder da ressurreição. Obrigado pelo projeto da escola, do ensalamento de doutrinação. Que essa escola prepare essas crianças para a vida eterna, a partir dessa vida. Nos leva na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a você que esteve conosco aí através dos canais. Um grande abraço a você, querido irmão. Até amanhã, 7h30.